E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Hoje a proposta em pele madura novamente. Como sempre, eu só tenho a minha mãe para modelo de pele madura, tá? Então vai ser ela novamente. Tô fazendo a limpeza aí com o tônico, tá? Garantindo que a pele tá bem limpa. E vou hidratar. Vou usar 2 hidratantes. Primeiro, esse nutritivo da Nivea, que é um hidratante de leve a média, sabe? Ele não é tão concentrado assim, não. Para as áreas externas do rosto dela, ela tem uma pele seca, então precisa de uma carga maior de hidratante, tá? E aí, vou usar esse hidratante aí de latinha da Nivea, que é um hidratante bem concentrado, ele é bem potente, para aplicar nessa área dos olhos dela, tá? Que a área dos olhos é uma área mais molinha, tem mais linhas, é uma área mais fininha, então tende a ressecar mais. Agora eu vou fazer neutralização do melasma dela. Eu uso sempre um corretivo alaranjado, tá? Não vou nem dizer um corretivo laranja, porque algumas pessoas podem confundir e achar que é o laranja puro. Mas não, é o corretivo alaranjado, tá? Que seja próximo do tom da pele dela. Assim eu consigo neutralizar o melasma sem criar outra mancha colorida, tá? Vocês podem ver que eu neutralizo e já fica bem próximo ao tom dela. E aí, bora pra base. Eu vou usar essa base aí da Negra Rosa, que eu amo. E tô mostrando pra vocês aí como que eu faço pra testar a base e fazer ajuste no subtom, tá? Essa base, além de ter ficado um pouquinho mais escura, ela ficou alaranjada demais pro subtom da minha mãe. Então, por ficar alaranjada, eu uso sempre a cor complementar, que no caso aí eu vou usar o verde, misturei até com um pouquinho de amarelo pra ficar um verde mais amarelado. Tá, ó. E vou mostrando só nessa parte aí do rosto pra vocês, que eu vou misturando esse verde amarelado junto com essa base, já vai sumindo, já vou chegando no tom do rosto dela. A base praticamente some. Como essa é uma base hidratante, ela não seca, então eu já apliquei e já fiz o ajuste. Mas uma base mate é bom que a gente espere ela secar um pouquinho, porque ela tende a escurecer mais, mudar de cor. E agora eu vou fazer a aplicação da base que eu já tinha feito a misturinha na placa, tá? Mostrei só ali no pedacinho do rosto para vocês verem a diferença de como tava a base, de como eu consegui ajustar ela pro tom exato da pele dela, tá? Mas eu já faço na plaquinha a mistura e já vou aplicando aí com o pincel Kabuki. Essa base é maravilhosa, eu gostei muito em pele madura, porque não fica muito pesada, sabe? Fica como se fosse uma segunda pele mesmo. E aí eu vou com a esponjinha pra sentar bem a base na pele, garantir que não ficou nenhum risquinho do pincel. Bem de leve mesmo, ó. Vocês veem que eu não faço nem força. Bora pro contorno. Eu vou usar esse corretivo aí da Visela, que eu gosto muito dele pra contorno em pele negra, tá? Eu aplico ele na plaquinha e pego com o pincel, tá? Porque aí eu já vou aplicando e esfumando o produto na pele, tá? Assim eu garanto que não vai ficar muito marcado, não vai manchar, não vai acabar ficando escuro demais. Então, eu gosto sempre de estar fazendo assim. Vou fazer um pouquinho também na testa. Eu sempre gosto de fazer nas extremidades do rosto, mas não é padrão, tá? Vai depender muito do formato de rosto da cliente. E bora para a iluminação. Tô usando corretivo líquido para pele madura. Eu só gosto de corretivo líquido, tá? Eu evito ao máximo corretivo, aqueles de potinho mais pastosos, sabe? Para mim, sempre o líquido. Porque é mais fluido, marca menos as linhas. Alguns são bem mais, assim, molinhos, sabe? Não ficam tão secos na pele. Então, para pele madura, para mim é perfeito. E com a esponjinha vou tirando as marcações. Como vocês veem, eu não usei um corretivo muito clarão, não. Não sinto necessidade. Bem sutil mesmo.
Então já fica mais fácil para eu esfumar quando eu vier com a esponja. Bora pro blush. Vou usar essa cor aí dessa paleta. E também vou com a mão bem levinha, porque nessa área aí é a área do melasma que a gente neutralizou. Então eu evito botar muita força no pincel para não acabar fazendo um buraco, tá? E a hora da selagem, em pele madura eu gosto sempre de selar com pincel. Não gosto muito com aquelas esponjinhas, sabe? De veludo, enfim. Porque eu acho que acaba pegando mais produto. E com o pincel eu carrego menos produto. E como a gente tá usando produtos bem mais fluidos, produtos de menos densidade, não tem para que fazer uma camada muito grossa de pó, tá? Então, por isso que eu gosto do pincel, porque ele entrega menos produto. Assim eu consigo selar sem deixar a pele muito seca, sem marcar muitas linhas, deixar aquela pele envelhecida. Vim com outro pincel, agora um mais fofão, né, mais gordão, para selar o restante do rosto e já dar todo o acabamento, toda a polida na pele, tá? Eu usei aquele outro mais cônico para as áreas abaixo dos olhos, as áreas de iluminação. Pele selada, vou aplicar o iluminador. Eu peço para ela dar um sorriso. Assim, eu aplico o iluminador nesse ponto alto do rosto dela, tá? Nessa maçã do rosto. Porque se eu aplicar muito pra lá, vai pegar nessas ruguinhas aqui, sabe? Nos pés de galinha. E aí não fica tão bacana. Então, eu prefiro, já que é pra aplicar iluminador, dar destaque na maçã do rosto. E pros olhos, eu já apliquei o corretivo aí, mas não gravou. E vou aplicar iluminador abaixo do ponto alto da sobrancelha, tá? Aquela mesma paleta que a gente usou no rosto. E aí eu mostro pra vocês que eu estico bem, ó. Levanto bem a pálpebra dela sem machucar, né? Claro, a sua cliente. Mas eu estico bem, por quê? Porque assim eu consigo ter mais precisão na hora de esfumar a sombra, tá? Se eu soltar a pálpebra dela, que é mais molinha, né? Mais flácida, eu não vou conseguir esfumar direito a sombra, pode até ficar manchado. Então eu gosto de esticar bem para deixar a pálpebra bem lisinha e eu conseguir ter melhor precisão para esfumar a sombra, tá? Tô usando um marronzinho neutro, só pra gente dar o fundo do esfumado. E agora eu já vim com o marrom mais escuro. E vou aplicar somente no canto externo, tá? Só pra dar um escurinho mesmo, não vamos usar muitas sombras não. Volto com a primeira cor de sombra e aquele pincel fofão só pra dar o acabamento. Vocês já sabem que eu sempre faço. Eu sinto essa necessidade. Acabamento não quer demais, né, gente? Agora eu vou usar este pigmento da Face Beautiful, que ele é meio que um ouro velho, sabe? É um ouro velho, um pouquinho esverdeadinho. Ele é lindo, então eu vou com o pincel de esfumar, aplico ele mais no centro da pálpebra, sabe? Eu deixo o cantinho interno sem nada, aplico mais no centro, vou até um pouquinho mais pro canto externo, sabe? Para dar esse efeito bem esfumadão mesmo. Não quero nada com muita marcação, com muita concentração de brilho num canto só. E aí eu venho com aquele mesmo iluminador, sabe? Que a gente usou no rosto. E com o pincel pequenininho aplico ali no cantinho interno. Pra ficar meio que esse degradê bem legal. Vamos pro esfumado inferior. Eu vou usar uma base cremosa aí, daquela paleta lá no fundo, colorida. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, tô usando a corzinha marrom ali pra gente fazer a nossa base pro esfumado inferior, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo falando mais sobre essa paleta, porque ela tem mil e uma utilidades. Eu uso ela para ajustar a cor de base, de corretivo, uso para ajustar as cores dos batons, como base de sombras, enfim. E depois eu venho com aquele marrom escurinho que a gente usou no canto externo e vou selar essa base, tá? Dando acabamento nesse esfumado inferior.
E aí eu vou fazer um acabamento nesse cantinho superior, sabe? Só para deixar os olhos mais contornados. Como em pele madura a gente tem que evitar ao máximo, principalmente em pele assim mais flácida, a gente tem que evitar delineador, tudo que não fica um acabamento bonito por conta da pálpebra mais molinha. Então gosto de fazer um pouquinho desse acabamento no cantinho interno, nesse cantinho lacrimal, para deixar o olho mais contornado. E no cantinho externo eu vou vir com um marrom bem escuro, tá? Ele é quase um pretinho. E vou fazer meio que um esfumado, sabe, na raiz dos cílios, mas pegando mais esse canto externo. Eu não vou até o canto interno, não, tá? Só para deixar um pouquinho mais na diagonal, esfumado, levantar um pouquinho mais esse olhar. E aí já tô aplicando máscara de cílios, fazer diferente hoje, né? Só para variar. Levanto bem a pálpebra dela para conseguir chegar ali nos cílios, sem acabar carimbando a pálpebra. Aplico também nos cílios de baixo, é bem importante. E aí vou aplicar os cílios postiços. Vou aplicar uns cílios mais cheinho hoje, porque a proposta tá uma maquiagem mais noite, né, mais glam. E vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha da minha mãe tá um pouco grandinha, tá precisando fazer o design. Então, por conta disso, eu vou pesar um pouquinho, tá? Tô usando pastinha. Pra disfarçar um pouco esses pelinhos que estão fora do design, sabe? Pra não dar muito na cara que a sobrancelha dela tá sem fazer. E aí, batom, eu vou usar esse BT Velvet, é o Toffee, tá? Que é uma cor muito linda, é a preferida da minha mãe. E eu vou usar somente ele, tá? Os lábios, não vou fazer contorno, nada. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado do tutorial de hoje. Já comenta aqui pra mim o que vocês acharam. E não esqueça de deixar seu like, tá certo? Se não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal para não perder os próximos conteúdos, tá certo? Um beijo.